Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, que eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Olá para todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo aí do horário que você está começando a assistir esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo, na verdade, né? Hoje é segunda-feira, agora aproximadamente 7 horas e 30 minutos da manhã. Nós estamos dando início ao programa de estudos do Bhagavad Gita. Então, nós vamos fazer com essa série um estudo detalhado do Bhagavad Gita. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Devananda e eu sou astrólogo védico, Jyotisha. O estudo do Bhagavad Gita, ele faz parte do compêndio de conteúdo, de informação para o astrólogo védico na sua totalidade, na sua completude, né? Eu sei que aqui no Ocidente não se tem essa compreensão, né? Mas na cultura védica, todo astrólogo ele é versado nas escrituras védicas como um todo. E o Bhagavad Gita é um dos aspectos talvez mais importantes do estudo que dá a base metafísica para o entendimento do que vem a ser, não é? O estudo dos códigos que nós conhecemos como o sistema Jyotish, né, que é o sistema de astrologia. Só que essa série não estará voltada para explicar o sistema de astrologia. Nós vamos nos concentrar aqui no estudo do Bhagavad Gita, tá? Então, apenas para fazer uma breve apresentação, como eu disse, o meu nome é Devananda e eu me dedico já ao estudo dos textos védicos há mais ou menos quase 30 anos já. E a especialidade em que eu me formei, não é, dentro do estudo dos Vedas, na conclusão Vedanta, é a cultura Vaishnava. E também me especializei como astrólogo, né, como Jyotisha, como eu disse. Então a nossa conclusão aqui, embora nós venhamos a estudar todos os ramos de interpretação do Bhagavad Gita, tanto as posições impersonalistas quanto as posições mistas e a posição pura, que é a concepção Vaishnava de realização do Brahman ou do Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, o foco central será justamente o estudo do ponto de vista pessoal. Então a análise, a conclusão final é a conclusão da suprema personalidade de Deus. Bom, um dos objetivos dessa série, além de deixar você em condições de compreender de forma apropriada e de forma sistemática e didática o conhecimento do Bhagavad Gita, também cumprir a missão do estudante dos Vedas. Agora mesmo aqui tem um passarinho ali, né? Estou vendo daqui, tem vários pássaros aqui, eles estão ali comendo um pão que ficou na mesa, né? Nós já tomamos o café da manhã e os passarinhos estão ali, né, comendo o pão. Então o que acontece? Se tivesse aqui na área um gato, por exemplo, ele estaria em perigo, né? Ou se tivessem seres humanos cruéis, também eles estariam em perigo. Então eles estão ali comendo, né, ali se arriscando, comendo, e possivelmente vai levar para o ninho, para o passarinho, e está lá o filhotinho que está no ninho. Então, uma das responsabilidades de todo aluno dos Vedas é exatamente se comportar como esses pássaros aqui. A mamãe passarinho sai do ninho, vai até a floresta, percorre todo o caminho da floresta, do mato, dos perigos que possam aparecer e se alimenta.
e com o resultado, o remanente, né, dos alimentos dela, ela volta para o ninho e regurgita na boca do passarinho, do filhotinho, o alimento já digerido, para facilitar a digestão. E assim é que o filhotinho cresce saudável e se torna a próxima mamãe que vai dar continuidade nesse processo. Então, os estudantes védicos, os estudantes do conhecimento védico, também assumem essa responsabilidade, ou seja, eles devem ir até a floresta, que são os Vedantas, né, que aliás é o Vedanta, a conclusão, e chegar a essa conclusão Vedanta, é a conclusão final do conhecimento, né? Vedas significa o conhecimento, e Anta significa o final. Então, Vedanta é a conclusão final de todo o estudo que foi feito dos Vedas. Então, depois que se estuda os Vedas, deve-se apresentar um Vedanta, ou uma conclusão final. Seria uma tese de graduação. Depois que você conclui o curso, você tem que apresentar uma tese. E essa tese é um teorema, uma teoria, que vai demonstrar a sua capacidade como aluno de explicar aquilo que você entendeu do curso que você fez. E essa tese tem que ser convincente, tem que ser coerente, tem que ser lúcida, tem que demonstrar um domínio da matéria ao qual está se propondo. Da mesma forma, o estudante dos Vedas, ele tem essa responsabilidade. Ele vai até os Vedas, estuda os Vedas, que são muitos livros, e muitos livros que são como peças de um quebra-cabeça, que às vezes é difícil de encaixar um no outro. Depois que ele consegue realizar a operação de compreender a conclusão védica, ou a conclusão do conhecimento védico, ele deve voltar com uma fórmula acessível para transferir esse mesmo conteúdo de conhecimento para os demais, sem que ele tenha que passar por tantas dificuldades que foram passadas por esse estudante. Então a ideia é facilitar para cada geração, facilitar ainda mais o acesso ao conhecimento e, de preferência, o acesso à conclusão do conhecimento védico. Então é essa função que todo aluno, que todo buscador dos conhecimentos védicos deve cumprir. E essa série tem, uma das missões, né, dessa série é cumprir essa função. Eu me dediquei muitos anos investigando as escrituras védicas, estudando as escrituras védicas e me especializando, né, em algumas áreas do conhecimento védico. E agora eu estou aqui justamente para cumprir essa etapa e transferir, né, ou ao menos fazer a tentativa de transferir esse conhecimento para vocês. Então essa é a minha responsabilidade, passar ao máximo o conhecimento da maneira mais acessível possível para que você possa digerir as informações confidenciais dos textos védicos e alcançar o resultado final do cultivo do conhecimento védico, que é o anseio pela liberação, ou o anseio pela autorrealização. Então, se a pessoa chega ao ponto de ansiar pela liberação do cativeiro, do samsara, que é o ciclo de nascimentos e mortes, então essa pessoa, ela se diz que essa pessoa alcançou o nível de autorrealização. A autorrealização começa quando a pessoa compreende que é uma desvantagem permanecer nascendo e renascendo e aceitando formas de carbono, que essas são as formas que nós assumimos, né, formas humanas, que são basicamente formas de carbono, que se dissolvem no decorrer de 70 a 100 anos e que produz a crise existencial, que é a angústia do existir, sabendo-se que já vai passar pelo processo de deterioração ou de decomposição absoluta, que é o que nós entendemos como a morte. Então, viver sabendo que vai morrer é uma angústia muito grande, é uma declaração de morte praticamente, né, um laudo médico determinando que você irá morrer. Então essa sensação de viver sabendo que a qualquer momento irá morrer é uma insegurança, uma incerteza muito intensa, que produz uma angústia existencial bastante profunda e uma crise fundamental, que é justamente a necessidade de compreender o porquê que Deus faz as coisas do jeito que faz. E o Bhagavad Gita, ele tem justamente essa proposta de explicar exatamente, ou pelo menos o Bhagavad Gita, na verdade, ele é a introdução ao conhecimento védico, né? Ele é o curso de graduação. Depois vem o Srimad Bhagavatam, que é
a sequência do curso de graduação, que é o pós-graduação. E finalmente tem outros livros mais confidenciais, outras informações mais confidenciais, que aí já é um outro nível de percepção, que não é o caso no momento. A gente vai focar aqui no Bhagavad Gita para entender o Bhagavad Gita. Só para mencionar uma curiosidade, né, que eu me lembrei agora, o Raul Seixas, ele estudava o Bhagavad Gita, ou pelo menos ele lia o Bhagavad Gita na tentativa de entender o Bhagavad Gita. Ele chegou inclusive a fazer uma canção, não é, em homenagem ao Bhagavad Gita, a canção conhecida como Gita, aquela em que ele fala: Gita, 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 eu sou a luz das estrelas. Então essa canção que o Raul Seixas fez, ela é em homenagem ao Bhagavad Gita, e ela foi retirada do 10º canto do Bhagavad Gita, conhecido como a opulência do absoluto. E numa das entrevistas que o Raul Seixas passou, ele disse que: eu li o Bhagavad Gita 13 vezes, ou talvez mais, e até hoje eu não consegui entendê-lo completamente. Então, o Bhagavad Gita, ele é como um oceano. Quando você olha, são apenas palavras, mas quando você entra, é muito profundo, né? O oceano, quando você olha, é apenas água, né? E o que é água? Uma combinação de 3 átomos, H2O, né? 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Então, essa combinação desses 2 gases produz o líquido, que é a água. É muito simples, né? Do ponto de vista físico, é uma simplificação bem explícita. Agora, quando você entra no oceano, aí a profundidade, a variedade que se encontra ali dentro é bastante grande, é bem grande, né, no caso. Então, da mesma forma, o Bhagavad Gita são apenas palavras, porém a profundidade delas é muito intensa, e é necessário um guia apropriado para poder transitar nessas águas sem se perder nesse oceano e ficar perdido, né? Que foi a declaração final, no caso, aparentemente, né? Foi um elogio do Raul Seixas para o Bhagavad Gita, que é muito profundo, mas a questão é que nós não podemos ficar divagando no oceano. Nós precisamos de um objetivo, chegar a um porto, chegar a uma conclusão do Bhagavad Gita. E essa é a intenção dessa série, não é? Que é o estudo do Bhagavad Gita, tá bom? Então eu vou ficar disponível também para responder perguntas, até inclusive as perguntas que forem enviadas, não é, para nós, eu vou utilizar essas perguntas para responder as perguntas durante o estudo do Bhagavad Gita. Nesse vídeo nós não vamos fazer nenhuma estudo do Bhagavad Gita, por enquanto. Nós vamos apenas, eu estou apenas contextualizando o que nós vamos fazer aqui, o que nós estamos fazendo, né? O porquê fazer o estudo do Bhagavad Gita. Qual seria a vantagem de estudar o Bhagavad Gita? Existem tantos outros livros sagrados na humanidade, por que dedicar-se exclusivamente ao Bhagavad Gita? Qual é a vantagem? Que tipo de referência produtiva que justificaria estudar o Bhagavad Gita e não outros textos, né? Porque nós elegemos o Bhagavad Gita em detrimento dos demais textos sagrados, porque são textos relevantes, importantes e respeitados por uma grande parte da humanidade. Então tudo isso será explicado no decorrer do estudo dessa série, que é o estudo do Bhagavad Gita, né? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que, como eu sou um Vaishnava, ao menos eu sou, né, uma tentativa sincera, quem sabe séria, não é também, de representar o Vaishnavismo ou de ser um Vaishnava. E é lógico que nós não somos perfeitos, então em algum momento pode dar alguma insuficiência, não é? Mas nós vamos tentar suprir o máximo que nós pudermos para deixar a coisa bastante didática, bastante completa, né? Então, o que acontece? Existem dentro, não é, da linha do Vaishnavismo, que é a linha em que eu estou inserido, várias correntes de interpretação do Bhagavad Gita. De modo geral, existem várias correntes de interpretação do Bhagavad Gita. E as correntes principais são as Mayavadas, que normalmente se intitulam Vedantes, que são correntes impersonalistas,
que partem do princípio de que o absoluto Brahman, ele é impessoal, ele é uma luz, né? Ele é impessoal, ou seja, ele é uma entidade impessoal, então ele não tem uma forma, originalmente falando. Então essa corrente de interpretação é a corrente conhecida como impersonalistas ou Mayavadis. A outra corrente é a corrente Bhakti, que é uma corrente devocional, que admite que a raiz fundamental da absoluta verdade absoluta, né, da suprema verdade absoluta, é uma pessoa. E essa pessoa pode ser comprovada de maneira racional, utilizando-se de recursos metafísicos e metáforas equivalentes que permitem a pessoa entender o absoluto não como sendo apenas uma refração luminosa, mas sim como uma pessoa coerente, uma pessoa consciente. Nós vamos, como eu disse no início, nós nos inclinaremos no estudo do Bhagavad Gita para essa direção, para a comprovação de que a pessoa, o absoluto, é uma pessoa e que essa pessoa então é que vai transmitir as informações e vai criar e vai manter todo o universo, ok? Então nós somos nessa direção. Agora, dentro como eu disse, do compêndio das linhas e culturas Vaishnavas, existem algumas diferenças de conclusão, inclusive até de conclusão, em alguns detalhes de conclusão filosófica a respeito de como entender a suprema personalidade de Deus. Que uma primeira etapa é entender qual é a diferença entre o aspecto luz de Deus, o aspecto impessoal de Deus, o aspecto pessoal. E, assim, focar no aspecto relevante, o seu aspecto pessoal. Depois dessa fase, entra a fase de como se compreende essa pessoa. Daí é que ocorre novamente a variação de linhas de interpretação, né? E aí nós vamos ter as chamadas sampradayas, que são linhas de corrente de sucessão discipular que explicam o absoluto de maneira particular. Então nós temos a Sri Sampradaya, nós temos a Ramanuja Sampradaya, nós temos a Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Sampradaya significa linha de sucessão discipular. Nós fazemos parte, ou eu faço parte, da linha que vem da Brahma Gaudiya Vaishnava, né? Que são os pensadores, os homens santos, os filósofos, os devotos que apareceram na Bengala, no estado da Índia, conhecido como West Bengal, que é onde fica Calcutá, aonde desemboca a parte final do rio Ganges, onde o rio Ganges desemboca no mar, fica na Baía da Bengala, e é onde tem a cidade conhecida como Mayapur, é onde está sendo construído ali um dos maiores templos do mundo, conhecido como o Planetário Védico, ou o Complexo do Planetário Védico. Eu morei ali naquela região durante quase 15 anos, e recentemente eu voltei para a Índia, né, agora, no ano de 2018, né, no final de 2018, eu voltei para a Índia. Aliás, voltei da Índia para o Brasil e agora nós estamos aqui, agora, né, assim, estamos já no início, no finalzinho do ano de 2019, então esse ano eu me preparei e nós estamos agora começando esse trabalho de compartilhar os conhecimentos que nós adquirimos lá nesse ambiente, tá? Bom, então, essa linha de sucessão discipular, que nós vamos falar muitas vezes durante o estudo do Bhagavad Gita, tudo isso vai ser retomado. Nessa linha de sucessão discipular, que é a Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, ou a Sampradaya, não é? Vem originalmente de Brahma, que é o ser vivo, o primeiro ser, vamos dizer assim, criado por Deus, dentro do programa do universo. Esse ser, na verdade, é um posto, ele é conhecido como Brahma, e nós vamos falar sobre ele aí durante o estudo do Bhagavad Gita, tá? Agora, dentro, né, dessa linha de Gaudiya Vaishnavas, nós temos também algumas variações. Então, são ramos e sub-ramos, né? Nós vamos transitar pela conclusão de todas elas, tá? E apreciar a conclusão de todas elas, porque as conclusões são
apreciáveis, todas elas são lindas, apreciáveis, é como o pão de açúcar, né? Não sei se você conhece essa expressão, não sei se você sabe o que significa essa expressão pão de açúcar. Tem muita gente que pensa que o pão de açúcar é aquela pedra do Rio de Janeiro, né? Aquela pedra do Rio de Janeiro chama-se pão de açúcar por conta de um fato que ocorreu na época da escravidão do Brasil. Se fazia muito açúcar no Brasil. Então, a forma de fazer o açúcar era uma forma assim, parecida com o cocovado, né, que é o pão de açúcar. Era uma forma assim, então enchia-se aquilo de açúcar, batia-se, depois virava-se de ponta cabeça e puxava-se a forma, e o que ficava ali era um torrão de açúcar que secava, e aquilo ali depois era embalado e repassado para frente, né? Então aquela forma que era de açúcar era conhecido como pão de açúcar, porque era colocado para secar ao sol, então ficou conhecido como pão de açúcar. E aquela pedra lá, então, que é muito parecida com um pão de açúcar, virou pão de açúcar, por isso se chama pão de açúcar. E um pão de açúcar é assim, onde você morde é doce, não a pedra do rio, se morder não é tão doce. Mas o contexto é que o pão de açúcar, onde você morde é doce. É mais ou menos como são as conclusões Vaishnavas. São várias conclusões, mas cada uma delas é muito doce, é muito inteligente, é muito completa, muito profunda. Então nós precisamos apreciar cada uma delas e nos enriquecer com cada uma delas. É dito que o sábio é semelhante a uma abelha, né? A abelha, ela sobrevoa um campo de lixo, porém pousa na flor. A mosca é diferente, a mosca sobrevoa um campo de flor e pousa no lixo. E a mente do sábio é semelhante a uma abelha, vai às flores, colhe o néctar e vai para a próxima flor e colhe o néctar, depois traz o néctar para a colmeia. Então essa deve ser a função da mente de um sábio. Portanto, o que nós vamos fazer? Transitar entre as diferentes conclusões dos Vedas, incluindo os impersonalistas, transitar entre as diferentes conclusões dos Vaishnavas e, finalmente, eu tenho a responsabilidade também de apresentar aqui a conclusão que eu entendi das conclusões. Então, é necessário que nós tenhamos essa compreensão, essa coerência, sem fugir da essência, apresentando Krishna como sendo aí a suprema personalidade de Deus adorável e o ser inteligente original, o qual vale a pena estudar, compreender e nos aproximar. Ok? Muito bem, então eu vou ficar por aqui. Esse vídeo é um vídeo de apresentação. O próximo vídeo, então, nós já vamos começar realmente já com o estudo do Bhagavad Gita, como ele é. Ok? Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Bol.